E aí, alunos e alunas do sexto ano do EE Rashid Jabor, tudo bom? Aqui é o professor Wender de História, dando um olá nesse nosso primeiro dia de retorno às aulas, combatendo a pandemia do Covid-19. Gente, é um momento delicado, é um momento difícil. A gente sabe que o ideal seria a gente estar na sala de aula juntinho, que nem a gente começou a trabalhar aí os primeiros meses do ano, mas a gente está vivendo um momento histórico. Daqui a um tempo vai estar nos livros didáticos, quando vocês estiverem velhinhos, vocês vão poder falar que ajudaram a combater a maior epidemia da história. Enfim, a humanidade já passou por diversos momentos. A gripe espanhola em 1918, que a gente estuda no 9º ano, no 3º colegial. A grande epidemia que os europeus trouxeram e que devastou milhões e milhões de indígenas no continente americano, que a gente estuda no 7º ano e no 2º colegial. Enfim, momentos que a gente vê hoje no livro didático e o que a gente está vivenciando com o coronavírus vai estar nos livros didáticos dos próximos anos. E aí a gente vai poder falar que você, eu, todos nós ajudamos a combater essa epidemia fazendo isso, ficando em casa, preservando os mais velhos, o vô, a avó, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. O vizinho, a vizinha que já tem mais idade, está constantemente lavando as mãos, de preferência usar máscara quando precisar sair por algum motivo. Mas eu sei que vocês estão sabendo disso tudo, eu sei que vocês estão firmes aí nessa luta. E hoje, falando em luta, a gente começou nosso primeiro dia de retorno às aulas online. Aí essas aulas online é um pouco diferente, né? Começou hoje às 7h30 da manhã, foi até às 9h45 para os sextos anos. Teve bastante fala, né? Tanto ali no aplicativo, para aqueles que já baixaram o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. E quem ainda está com algum problema em relação ao aplicativo, é só assistir no canal Educação 13.3 aqui para Cândido Amota e região. Ok? Hoje a aula foi de matemática, não foi? Teve ciências e logo depois foi trabalhado matemática, só que, se a gente reparar bem, era a história da matemática. E aí a gente vê como a história se aproxima de várias outras matérias. A gente já tinha conversado isso na sala de aula, lembra? Que a história dialoga com a geografia, que a história dialoga com ciências, que a história dialoga com matemática. Lembra, nas últimas aulas a gente estava estudando os séculos e os algarismos romanos. E em matemática vocês estavam vendo com a professora Poli, com a professora Wanda, em relação à história dos números, os números indo-arábicos, os algarismos sumérios, egípcios e tantos outros criados na história, o chinês, assim por diante. Vocês estavam lá, ó, desvendando tudo com as pro de matemática. Eu sei que elas são ótimas nesses conteúdos e nesse histórico. Opa, saiu aqui, ó. Matemática. Olha lá, as atividades que vocês fizeram um pouco antes da pandemia. Os algarismos egípcios, estão lembrados? O homem ajoelhado, o peixe, o calcanhar, a corda, a flor de lótus. E em história a gente está vendo os algarismos romanos, que são números baseados em letras. Tá lembrado? Relembrou? Isso aí, pessoal. Então hoje, só para complementar um pouco das aulas que a gente viu de manhã, eu vou gravar esse videozinho para dar um oi para todo mundo, falar que estou com saudades, em breve a gente vai se ver, vai poder voltar a estudar, vocês vão poder ver os coleguinhas, enfim. Eu vim trazer um pouco para vocês
essa questão da história da matemática e a origem, como isso dialoga com a história. Vocês viram com a professora Wanda, com a professora Poli, que no início os seres humanos eles utilizam aquilo que tem à disposição para poder fazer a contagem. E o que eles tinham à disposição na pré-história eram produtos naturais. Osso, pedra, bolinhas de barro, enfim, eram os objetos que eles tinham que a natureza oferecia e foram criando formas de poder relacionar produtos com esses objetos. Por exemplo, um pastor, ele vai contar as ovelhas que estão no cercado, ele usa as pedrinhas. A pedrinha é a representação dos números. Uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas, quatro ovelhas, cinco ovelhas. Quando o pastor tinha poucas ovelhas, era tranquilo. Mas e quando ele tinha um grande rebanho, que precisava acumular várias e várias pedras? Era aí que estava o problema. Ou ele tinha que encher um saco de pedras e carregar tudo isso, ou ele criava uma outra pedra para representar esse total de números. Um conjunto de 10 ovelhas, que são 10 pedrinhas, vira uma pedra maior. Agora, e 100? E 1000? E 1 milhão? Eles teriam que carregar pedras muito grandes. É por isso que na pré-história eles vão substituindo isso por outras formas de marcação. Os povos da Mesopotâmia vão utilizar argila, bolinhas de argila. São como bolinhas de gudes, ó, só que não tão redondas. E como você pode ver, elas praticamente ficam. Não são tão pesadas como a pedra. Mas tem um problema. Se a gente martelar, vira pó. Volta a ser poeira e barro, como era no começo. Então vamos supor que um comerciante contou lá as ovelhas, colocou no saquinho e foi para a cidade para negociar as ovelhas que ele tem. E vamos supor que ele caiu do cavalo nessa viagem e caiu em cima do saquinho com as bolinhas de argila. Quebrou, esfarelou, perdeu a contagem. Ou seja, a pedra tinha um problema do peso. As bolinhas de argila têm esse problema de ser frágil. Aí, uma outra ferramenta que vocês também viram foi a numeração em osso. Aqui, ó, o osso da nossa cachorra. Eles faziam traços e esses traços representavam um número. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 tá tranquilo nesse ossinho. Mas e 40? E 400? Como ia fazer tanto risco num ossinho tão pequeno? Então é esse os grandes dilemas da origem da pré-história. Mas são maneiras que a humanidade criou para poder representar o mundo real em números. E essas origens da matemática vai permitir que aos poucos eles vão se desenvolvendo e criem símbolos cada vez mais complexos. Como vocês viram na numeração egípcia com as professoras de matemática, como a gente viu com a numeração romana, por meio de letras, o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Ou seja, 1, 5, 10, 50, 100, o D, 500 e o M de 1000. Ok? Para encerrar esse olá que eu gostaria de dar para vocês hoje, eu gostaria de comentar que uma das primeiras formas que o ser humano usou para calcular foi aquilo que toda criança usa hoje quando está aprendendo números. Os dedos das mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 dedinhos, a numeração de 0 a 10. Só que os povos da Mesopotâmia, que a gente viu na videoaula hoje cedo, eles desenvolvem uma nova forma. A partir dos dedos de uma mão,
eles calculam, eles contam até 12. É aquilo que o professor de manhã chamou de contagem de base sexagemal. Sexagesimal. Palavra complicada, hein? É que com uma mão só, eles contavam os dedinhos até 12. E aí, alguém consegue desvendar a maneira que com essa mão, contando, a gente chega até 12? 1, 2, 3, 4, 5? E aí? Eles fazem isso contando os ossinhos da mão. Os ossinhos, as articulações do dedo. Quer ver? Ó? O dedão é a calculadora. E os ossinhos aqui, ó, as dobrinhas das articulações dos dedos, é onde eles calculam. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ossinhos nos 4 dedos. E o dedão é a calculadora. Depois, esse 12 vai ser tão importante na numeração mesopotâmica que vai criar o conceito de dúzia, que vai servir de divisão do tempo, do ano em 12 meses. Ou seja, é um tipo de referência que os povos da Mesopotâmia criaram há milhares de anos atrás e que a gente usa até hoje. Seja na divisão dos meses do ano em 12, seja a divisão do mês em 30 dias. E eles chegavam ao número 30, contando de novo os dedinhos da mão. Ô louco, professor, mas até 30? É o mesmo princípio dos ossinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí o dedão. 12, 13, 14, 15. 15 numa mão, 15 na outra mão. 15 mais 15, 30. Achou que as duas mãos chegavam até 10 contando no dedinho? Pois então, os sumérios na Mesopotâmia antiga criaram uma outra forma. Sexto ano do Rashid, foi muito bom nos reencontrar, mesmo à distância. Qualquer dúvida, só escrever nos grupos do WhatsApp aí da sala, e aí eu, a Poli, a professora Wanda, vai ter o maior prazer de responder. Ok? É um prazer a gente se reencontrar. Eu sei que é difícil esse tipo de aula à distância, mas força, esforço, que esse é um momento histórico que a gente está vivenciando. Ok? Vamos lá, firmes, e até amanhã às 7h30 no aplicativo da Secretaria da Educação, Centro de Mídias, ou no canal Educação 13.3 para Cândido Mota, Assis e região. Ok? Valeu!